galera, Vasco em Análise, meu canal no YouTube, aqui Marcelo falando, notadamente de Vasco, né? Mas sem ser aí inimigo de Flamengo, Fluminense, Botafogo, somos adversários, né? E o intuito não é esse, inclusive até para acabar com a violência, os canais deveriam falar sobre não a violência, né? Para que as famílias possam ir aos estádios, né? Para que a gente possa ter amigos de outros times, sem briga. E prendendo os bandidos travestidos de torcedores, né? Primeiro ponto de hoje já peço a inscrição de vocês aqui no YouTube, né? Se gostar do conteúdo, dê o like. E também Kawaii, TikTok, Instagram e Facebook. Primeiro ponto aqui é Mauro César Pereira, o jornalista flamenguista, né? Flamenguista jornalista. Sempre ao argumento de falar bem do Vasco, inclusive a pauta fala bem do programa, ele vai lá e dá uma espetada, né? Esse programa aí que tem Trajano, Kifuri, Arnaldo, Tirone, a pauta era o Vasco está sendo prejudicado, está sendo preconceituado, blá blá blá. O que podemos fazer para ajudar, né? Aí na hora de dizer alguma coisa para ficar bem na fita, né? Ele vem com a seguinte pérola: não, acredito que o Vasco está sendo prejudicado, mas se fosse ao contrário, se o Flamengo tivesse sendo preconceituado, prejudicado, o Vasco ajudaria? Essa é a pergunta dele. Ora, leviandade, não saber dos fatos e falar. No pior momento do Flamengo, quando no Flamengo teve lá aquele incidente que carbonizou as crianças, atletas do Flamengo lá, carbonizou vários atletas, várias crianças, nesse pior momento, que se fosse o Vasco, a gente estaria fechado até hoje, com todo mundo preso. O Vasco soltou uma nota dizendo: Flamengo, estamos com você, se defenda, ajude as crianças, indenize lá o que tiver que indenizar. Eu particularmente fui contra nesse momento, porque era uma coisa muito grave. E ao invés de pensar em Flamengo, de Vasco, Fluminense, Botafogo antes, eu pensaria nas crianças, nas famílias que perderam os seus entes queridos, né? Então era mais importante o Vasco ter ficado ao lado das famílias do que do lado de qualquer agremiação. Inclusive, se tivesse havido isso com o Vasco tem que ficar primeiro do lado das famílias, da dor das pessoas, para depois pensar também na instituição, né? E aí, de forma leviana, fala isso, que o Vasco não ajudaria. Não, sim, o Vasco ajudou. O Vasco soltou uma nota falando bem do Flamengo, até contra meu ponto de vista. Então, leviano, mais uma vez, o senhor Mauro César. Tópico 2. Liberação de São Januário para a partida contra o Fluminense, agora sábado que vem. Seria de bom tom portões abertos? Acho difícil, porque a polícia, através do BEP, Corpo de Bombeiros, etc., tem lá uma ordem que é ruim, é complicado, clássico lá, né? Acho difícil essa norma, essa restritiva cair. E com portões fechados, nem pensar, o Vasco precisa da sua torcida. Não pode jogar no Maracanã, tá bom, joga no Engenhão. A gente vai ter 90% de torcida contra 10 deles, porque foi assim no primeiro turno, eles nos deram 10%, a gente ficou com 90%, a gente ficou com um pedacinho bem pequeno do Maracanã, e agora é a vez deles ficarem com um pedacinho bem pequeno do Maracanã, do Engenhão, se for o caso no Engenhão, se for em Volta Redonda, onde for, para que a gente possa demonstrar reciprocidade, que é a serventia da casa. E até para evitar algum problema, caso o Vasco não vença, perca, né? Claro, não vença, perca, ou então empate, para que não tenham baderneiros, bandidos, travestidos de torcedores, que façam novamente o que fizeram contra o Goiás, que levou o Vasco a perder o mando de campo por 4 partidas, que até hoje aí nos deixa com restrições para voltar a ter jogos com portões abertos. E mais, a mídia está querendo falar bem do Vasco, a mídia está falando bem do Vasco, está dando ibope para eles, está dando like. A gente não pode dar causa agora para os caras que estão com vontade de falar mal, né? Os caras que odeiam o Vasco, dá motivo. Então não seria bom agora contra o Fluminense jogar em São Januário com os portões abertos. Mas respeito a opinião de quem quer que seja. Deixem nos comentários aí, eu dialogo com vocês, tal. É sempre bom o diálogo, né? Bom, falando aí de campo, né? Para quem viu a partida lá, a gente já falou em outros vídeos para trás, a questão lá da zaga, blá blá blá.
Acho que para sintetizar aqui, contra o Fluminense, próximo jogo, Medel não joga, né? Tá suspenso. Maicon, Léo e Bambu, linha de 3. Zé Gabriel voltando. Piton com um pouco mais de liberdade, atuando junto com o Peck pela esquerda. Eu prefiro o Peck na direita, mas para soltar o Payet, para ter superioridade numérica por aquele espaço, até para juntar com o Praxedes, que o Peck fique pela esquerda, pelo menos na recomposição. No ataque ele possa ir pela direita, mas é problemático. Perdeu a bola, tem que correr muito para voltar para a esquerda, para defender junto com o Piton. Então acho complicado, né? Paulinho Praxedes jogando e compondo o meio de campo, e o Payet ali, né? Sendo que o Payet mais do meio de campo para frente, jogando junto com o Verratti mais fixo, e o Peck fazendo o quarto homem de meio de campo quando for na recomposição defensiva, né? Friso, Bambu, Medel e Léo, linha de 3, Zé Gabriel, Paulinho ou Praxedes voltando mais um lado, jogada pela direita volta o Paulinho, jogada pela esquerda volta o Praxedes, e o Peck na recomposição para fazer de repente um terceiro, quarto, quinto homem de defesa ali na linha e parar com os espaços que eu venho falando aqui, né? Vamos parar com espaços na entrada da área, vamos parar com espaços para que a gente não tenha a bola, faça falta como fez com o Palmeiras, levamos o gol de falta. E zaga não entre muito, né? A zaga tem que entrar pouco, a zaga entra muito e fica um buraco ali entre zaga e volância. Isso é estudo, isso é treino, né? Então, para não perturbar muito essa questão de tática, ainda que está longe do jogo, a gente vai ver ainda a semana que vai ser treinado. Acho que o Payet pode fazer essa função defensiva aí. O Peck também como terceiro homem de ataque, mas recompondo bastante lá para fazer o viés defensivo, né? Então, e outra coisa, até fiz umas anotações aqui. Peck cansou, entra o Marlon Gomes. Praxedes cansou, entra o Marlon Gomes. O Marlon Gomes faz essa função ofensiva e também defensiva. Ofensiva tá aí, pênalti sofrido contra o Bahia. Vasco e Bragantino, Vasco com superioridade numérica pela esquerda, atacando demais. Então, o Marlon Gomes é uma boa peça para recompor aí, né? E se você quiser, no segundo tempo, tirar o Peck, que esteja cansado e tal, não queira botar o Sebastião Ferreira, você pode também colocar o Rossi e puxar o Payet para fazer a função de criador por dentro. Tira o Paulinho, bota o Payet e bota o Rossi. Tira o Praxedes, bota o Payet no lugar, Rossi na direita. Tem que fazer função, sempre tem que ter um cara fazendo a função de criador. Paulinho e Praxedes hoje dividem, mais o Paulinho. Um deles saiu, o Payet vem e ajuda na criação com 2. Praxedes cansou, pode ser o Marlon Gomes. Peck cansou, pode ser o Marlon Gomes. Peck cansou, eu quero atuar pela direita. Rossi. Tem uma gama de situações que podem ser feitas, mas sempre assim, aqui para avisar e conversar com um cara que gosta de futebol. A gente tem que ter no campo jogadores que façam a função ofensiva e façam a função defensiva. É sempre assim. Pegou a bola, ataca, não está assim, a bola defende. E está assim, a bola também ataca também o espaço vazio, né? E para fechar aqui, uma situação ridícula, né? Ontem só tem um vídeo, diz que hoje ia esperar o programa da CBF que fala de arbitragem para dirimir as dúvidas no final de semana anterior. Não. Colocaram hoje um papo de arbitragem especial com uma árbitra que apitou, a primeira árbitra, não sei o que tal. Mantivesse isso, mas colocasse também o Seneme e o Pérez para falar sobre a cotovelada do Bruno Henrique no jogador do Botafogo, para falar sobre o pênalti sofrido pelo Gilberto, no qual o jogador sequer levou um amarelo, aquilo era para vermelho. Ou seja, por que não deu amarelo? Por que não deu vermelho? Se o amarelo era o segundo amarelo, ele ia ficar fora do jogo. Vermelho de cara, idem. E o Vasco jogaria aí tipo 40 minutos com um jogador a mais contra o Bahia. E não acontece. Então na hora H de falar sobre a cotovelada do Bruno Henrique, outra coisa, ó. Eu tô me lixando pra cotovelada do Jair. Foi errado, vermelho mesmo.
Mas eu não quero que o Jair não tenha sido expulso, porque o Bruno Henrique não foi. Eu quero que expulse os dois. O jogador tem que parar de dar cotovelada, isso é feio, arrebenta a cara da pessoa. É um jogador mais franzido, não tem a força de um mais forte. E depois esse Bruno Henrique, ele fica reclamando assintosamente, vai jogar, não sei o quê. Pô, cara, parece que você não viu o que aconteceu, pelo amor de Deus. Mas voltando aqui para fechar o vídeo, CNN e Péricles se esconderam, não fizeram um programa, para quê? Para não falar sobre esse erro grosseiro contra o Vasco, mais um erro grosseiro contra o Vasco, e sobre essa passada do Bruno Henrique aí, que era para ter sido expulso, e na jogada do Wesley, que faz falta no Tietê, e depois o Botafogo não pega a bola em momento algum e sai o gol do Flamengo. Também queria ver esse paralelo com relação lá ao gol do Verratti, que a bola sobrou para o Paulinho, ele chutou e fez o gol, e a alegação foi de que o Palmeiras em momento algum teve a posse da bola de forma tranquila. O Botafogo também não teve a posse de bola tranquila e levou o gol no contra-ataque após a falta no Tietê, do Wesley. Bom, fico por aqui, dê um like aí, se inscrevam, se gostaram do conteúdo, dê um like, se inscrevam. Plataformas TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, Vasco da Gama em análise. Fiquem com Deus.